uma crítica. Muito boa noite. Como é bom, meu Deus. Que coisa boa a gente passar algum tempo fora e voltar. Não pode ser um tempo muito longo, porque aí as pessoas acostumam com a sua ausência. Tem que ser um tempo calculado, medido. O que incomoda mesmo quando a gente está longe é a saudade. Essa é chato. Ela fica, entendeu? A gente fica pensando no estúdio, a gente fica pensando nas entrevistas, a gente fica pensando na direção, na produção. Isso é o primeiro sintoma de que a gente precisa voltar. Tá lindo o meu estúdio, não tá? Ô, TV A Crítica, muito obrigada. Gostei demais, muito mesmo. Aí eu fico olhando para minha foto e fico vendo que algum tempo atrás não tinha algumas marcas. Deviam ter passado assim um filtro, né? Mas enganar quem? A foto está aqui e o original, não é não? Eu, sempre que começo uma volta dessa do nosso encontro, eu chamo uma pessoa que me é muito cara. Uma pessoa especial, evidentemente muito importante, porque tem que ser para o telespectador, mas para mim ela tem que falar um pouco ao meu coração, as minhas ligações afetivas. E o meu convidado de hoje estava demorando a vir ao nosso encontro. Muita gente já tinha vindo de Brasília. Nossos representantes, juízes, e o cara, nada. E eu cobrando daqui. Produção louca. Hoje ele veio. Ah, veio. E eu não vou dividir com ninguém mais. Porque pode alguém passar na minha frente antes da entrada do nosso encontro, não, aí. Não, hoje ele é exclusivo meu. E de vocês também. Porque eu sei que vocês gostam dele. Onde é que ele está? E por que ele está? E como ele foi para lá? Voto pra caramba, né? Eduardo Braga, vem cá, senador, conversar comigo. Tudo bem, baby? Ô, cara, você ainda não tinha vindo aqui. Pois é, eu tava lhe devendo. Muito chateada com isso. Eu tava lhe devendo, mas aí você usou uma arma secreta. Ligou pra Sandra e a Sandra me intimou. O que uma mulher não faz pela outra? É não verdade. Não? Quando elas se gostam. É verdade. Também quando elas se odeiam, Meu não Deus, tem ninguém. é verdade. Por favor, essa Besta poltrona quem é pensa sua. que manda. É. Ah, mas tem. Você não sabe como tem iludidos. Que dizem assim, lá em casa quem manda sou eu. Aí ela ouve e diz, como é que é? Aí ele, não, querido, eu estava dizendo que todos nós, tá? Entendeu? Lá em casa a última palavra é minha, sim, senhora. Sim, senhora, mas é assim que tem que ser. Mesmo. Eduardo, quantos anos de casado já, Eduardo? Nós vamos fazer 44 anos esse ano de casado. Meu Deus! De namoro, 50. Vai ser festejado isso? Sempre a gente festeja a vida e o amor sempre, né? Eu e a Sandra temos uma relação de cumplicidade, de amor, de carinho, de Você respeito. foi o primeiro namorado dela, eu acho. Ela era muito Não, novinha. acho que não, porque eu conheci a Sandra em 1976. Eu devo ter sido, acho que o segundo ou terceiro namorado da Sandra. E a Sandra também foi a minha segunda ou terceira namorada. Mas aí nós nos encontramos e estamos juntos até hoje e acho que vamos até os últimos dias juntos. Aí já tem neto que já manda Pois no avô. é, um e agora negócio vai muito chegar o estranho. quarto neto. Já pensou? Olha, as minhas filhas demoraram para começar a ter neto. A Brenda, que é a minha mais velha, só foi ter filho com 35 anos. Agora você tem mulheres, só tem filhas mulheres. Eu tenho 3 filhas mulheres, Brenda, Bruna e Bianca. E aí Deus me deu meu primeiro neto homem, o Gael, filho da Brenda e do Saulo. Aí eu tenho uma segunda neta, a Aurora, filha da Bruna e do Manel. Aí eu tenho uma terceira neta, a Siena, filha da Bianca com o Gabriel. E agora vem o Antônio,
filho da Bruna e do Manel. Agora, engraçado, Eduardo, se elas chegarem, uma delas chegar para você assim, pai, lá em casa ele está gritando mais alto, meu marido. O que você faz, hein, Eduardo? Ah, grita não. Grita não. Não? Não, eu conheço as filhas que eu tenho. Elas São também braba. gritam mais alto. Ixi, são muito brabas, grita não. Eu vivo na casa das 4 mulheres, que agora não são mais 4, porque com a chegada da Aurora e da Siena, são 6 mulheres, né? Meu Deus Então, do céu. nós homens lá em casa andamos no miudinho, como diz o caboclo, porque a Sandra é leonina, tem aquele jeitinho manso, mas é tudo enganação, viu? Quem cair na armadilha que seja besta. É bom que você sabe. É bom que você sabe. Agora, Eduardo, você é paraense, né? Eu nasci em Belém por uma razão muito simples. Minha mãe era fator RH negativo e a minha irmã, imediatamente anterior a mim, morreu no parto. Aí, quando a minha mãe engravidou de mim, ficou com medo de ter filho em Manaus, porque àquela altura nós ainda não tínhamos aqui tecnologia e infraestrutura com negócio de cesárea. Tá? Muito tempo atrás, eu vou fazer 65 anos esse dezembro. Garoto. Garoto eu já fui um dia. Mas eu quero ver se postergo esse negócio muito. Papai está com 99, então eu tenho esperança. Seu pai era muito amigo do meu pai. Eu sei disso. Aos sábados, 10 horas da manhã, podia esperar que o Carlos chegava com o João. E é por isso que eu disse na abertura do programa que o meu respeito e a minha admiração vem da amizade também. Né? Mas você falou que é paraense. Açaí ou cupuaçu? Eu gosto de açaí. Eu gosto de açaí. Eu aprendi a comer açaí. Eu vou te contar uma parada, baby. Você deve lembrar que eu tive uma avó de criação, a Dindinha, a tia Ana, a Dindinha, que na realidade ajudou a criar o meu pai. E nos criou, junto com a minha mãe. E a Dindinha me levava para a escola lá em Belém. Eu fui alfabetizado em casa pela minha mãe, mas eu fiz o primário numa escola chamada São Jerônimo, lá em Belém. E todo dia que ela ia me levar para a escola, que ela me trazia de volta, era a pé. Eu passava, estava o pessoal sentado na sarjeta com uma cuia de açaí com camarão seco. Que mistura estranha, cara. Que os paraenses comem. E eu queria porque queria comer aquele açaí com camarão seco. E nunca que a Dindinha deixava. Até que um dia, ela, de tanto eu encher a paciência dela, ela disse, tá bom, tu vai comer. E eu sentei lá com a peãozada e comi. E você imagina que esse sabor eu tinha 5 anos de idade nessa época. Esse sabor eu tenho gravado na memória até o dia de hoje. Hoje eu tomo açaí com farinha de tapioca, açúcar, é a única coisa que eu como com açúcar. Açúcar e para dentro. Mas você não falou no cupuaçu, Mas eu gosto do cupuaçu, mas gosto mais da graviola do que do cupuaçu. Bela saída. Gosto mais da graviola do que cupuaçu. Se você colocar na minha frente um suco de graviola e um de cupuaçu, primeiro eu tomo de graviola, depois eu tomo de cupuaçu. Nem lá, nem cá, foi ótimo. Agora que eu estou entendendo essas coisas todas. Agora, Eduardo, como é que foi essa entrada na política? Porque você começou como vereador. Sim. Em que ano foi, Eduardo? 82. 82. Pois tu me atura desde 82. Não, a gente se gosta desde 82. É verdade. Era uma turma boa na criança, não era não? Era. Era o finado Paulo França. Paulo França, meu querido Paulo França, que saudade dele. Paulo França, quem mais que era? Carrel e Piranga Benevides. Nunca mais vi o Carrel. Também não, também não. Nunca mais vi o Carrel. Aí tinha o Raul Veiga, que já é falecido também. Também. Aí tinha o Edivar Martins, que já é falecido. Então vamos parar de falar no vereador, porque já morreu um bocado. Já morreu muita gente. Pode estar se lembrando da gente, eu quero ficar aqui por baixo ainda um pouco. Deixa eles esquecerem um pouco. Deixa eu esquecer. Agora, como é que foi essa entrada? Porque eu acho que o jovem, quando ele se dedica à política, ele tem sempre alguém da família
para imitar ou para admirar e querer seguir os passos. Quem foi a que Meu abriu? pai. Meu pai sempre teve um sentimento de gratidão gigante pelo Amazonas. O meu pai veio para o Amazonas com 15 anos de idade. E eu sempre disse que o meu pai veio para o Amazonas fugindo da fome, porque o meu avô morreu, meu pai era muito jovem. E, lamentavelmente, a minha família perdeu tudo que tinha, tudo que o meu avô tinha deixado, e a minha avó ficou com 12 filhos para criar. Meu Deus, mas também como tinha um filho. 12 filhos para criar. E quando meu pai fez 15 anos, meu pai veio embora para Manaus. E aqui em Manaus foi que o meu pai teve oportunidade. E quando ele fez 18 anos de idade, ele começou a ter oportunidade com vendas e representação. Aí ele e o tio João... Lojas populares? Não, muito antes, chama Irmãos Braga. Ah, é? Irmãos Braga. Aí o meu pai fundou lá atrás, portanto, há muitos anos atrás, há 77 anos atrás, uma empresa chamada Irmãos Braga. Ele em Manaus e o tio João, àquela altura, morava no Rio de Janeiro, porque o tio João trabalhava numa empresa chamada Cosmos Capitalização. Uhum. E o tio João já era casado, já tinha família e tal, e preocupado, porque eles estavam começando, eles tinham uma portinha na 7 de setembro. Ali perto daquele Líder Hotel, tinha uma portinha que eu acho que dava 4 metros de largura no máximo. Foi ali que eles começaram com uma empresa chamada Irmãos Braga. Aí depois a empresa começou a dar certo, eles começaram a crescer e conseguiram representações e tal. Aí a Irmãos Braga, com a chegada do tio Ernesto, que veio logo a seguir, virou Braga e Companhia. E aí, como Braga e Companhia, aí veio Lojas Populares, Braga Veículos, Braga Máquinas. As Lojas Populares eu peguei no início. Ali na Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro. E aí você, para fazer o que na política? O seu pai pediu a você, não? Na realidade, eu, quando estava na universidade, eu comecei a ter muita participação na política estudantil. E o meu pai vendo aquilo e tal, e o meu pai sempre quis que um filho entrasse na política. Você lembra que o tio João foi deputado estadual, foi senador. Foi senador e tal. Mas o meu pai sempre foi um articulador por detrás do tio João, né? Os dois sempre faziam uma dobradinha e tal. E o meu pai queria. O meu irmão mais velho foi embora muito cedo e fez vida lá para o sul do país e nunca mais voltou. Só voltou quando eu estava no governo para ser meu secretário de planejamento durante um período do meu governo. Mas a vida dele foi toda no sul do país, academicamente, como professor, etc. O meu outro irmão nunca teve temperamento para a política, não combinava. E eu era o último da fila. Então, eu acabei entrando em 82, candidato a vereador, e me apaixonei pela vida pública, me apaixonei... Quem entra na política não sai mais? Sabe, baby, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que a gente tem que ter a consciência da hora de parar. De parar. Se você não tiver... Em tudo. Em tudo na vida. Eu acho que a vida da gente, ela é um ciclo. Que você tem o ciclo da infância, o ciclo da juventude, o ciclo de aprendizagem. Alguns demoram mais a passar e outros passam numa rapidez que é uma coisa... Alguns são cometa, né, que aparecem e se apagam. É né? verdade. Outros são mais parecidos com o sol, que iluminam e se projetam ao longo da vida. Mas eu tenho muita consciência de que há um grande patrão na vida pública, chamado povo. O povo é o teu patrão. Se o povo te quer, você continua. Se o povo não te quer,
é a hora de separar. E é uma maneira clara do povo dizer isso, né? Ele Na vai lá democracia é assim. Eu estou começando a entrar no assunto que eu quero. Eu só vou deixar uma perguntinha no ar, que a produção está se descabelando, me pedindo a primeira fatura. Mas vou deixar uma perguntinha no ar. Ainda se faz político como antigamente, Eduardo? Fatura e volto. Até disso eu estava com saudade de pedir a fatura. Fatura e volto, já, já. Estamos de volta com o nosso encontro aqui pela TV A Crítica e eu aos pouquinhos matando saudade até do diretor lá de cima. Quando ele grita, grua, aí dá uma saudade. Estou matando a saudade aos pouquinhos. Antes do intervalo comercial, eu deixei para o senador Eduardo Braga uma pergunta. O senhor lembra qual foi, senador? Lembro. Se ainda se faz político como antigamente. Tenho uma curiosidade muito grande de saber isso. Você sabe, baby, que o político é consequência da política. E a política de antigamente era completamente diferente da política de hoje. Eu que estou há mais de 40 anos na vida pública, eu presenciei e participei da transição geracional que aconteceu. Quando eu comecei na vida pública, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos telefone celular, nós não tínhamos smartphone, nós não tínhamos Instagram, nós não tínhamos Facebook, nós não tínhamos uma série de coisas que hoje modificam completamente a política. Antigamente... Hoje tem até a inteligência artificial que fala pela gente. Então, por mim, jamais. Mas o pior, baby, que a gente tem lá na empresa, especialistas em TI, etc. É inacreditável. A verdade e a mentira é construída de uma forma tão sofisticada, tão perfeita, e usando a tua própria voz. Eles são capazes de produzir coisas monstruosas, tanto para o bem quanto para o mal. E óbvio que isso acaba influenciando a política. E ao influenciar a política, define o perfil dos políticos. E define também o perfil do eleitor. Concordo com você. Porque eu vejo o eleitor, ele vota no candidato, passa uns 3, uns 4 meses, depois ele começa a malhar o sujeito que ele votou. Aí eu tenho vontade de dizer, mas você não votou nele? Você não se informou antes para saber quem é? Aí um monte aí... Não, deixa eu ficar por aqui para não citar exemplos. Mas depois que fazia a burrada de votar errado, aí diz, está prejudicando, está acabando com o Estado. Mas foi ele que escolheu. Mas o bonito da democracia é que sempre você tem a chance de, numa próxima eleição, você corrigir. E nós estamos acreditando que é possível construir um movimento político que seja moderno, que seja, eu diria até ousadamente pós-moderno, porque é exatamente a geração da inteligência artificial, mas que seja capaz de unir a classe política, independentemente de partido, independentemente de questão ideológica, em torno de um interesse maior. Porque, baby, sabe qual é o meu partido? O meu partido é o Amazonas. O meu partido e a minha ideologia é o amazonense. E você sempre deixou isso muito claro em Brasília, sempre, lá no Senado. Sempre. Você sempre deixou isso muito claro. Não só em Brasília, desde o começo. Olha, ainda há pouco eu dizia a um jornalista, aqui mesmo da Rede Calderaro, no podcast A Crítica, ao André, o seguinte, olha, quando eu digo que nós não temos que ser nem de direita nem de esquerda, é porque a definição de esquerda e direita ela foi ultrapassada
pela inteligência artificial e pela modernidade. E depois porque o político ele pode ser de esquerda e daí a 2 anos ele se juntar com a direita para fazer uma fortaleza maior para o candidato X. Mas... Político não briga, minha gente. Vocês é que fazem esse papel de babaca, de fazer, eu sou fulano, eu sou Beltrano, eu sou não sei o quê. Daqui a pouco vocês vão ver o fulano e o Beltrano almoçando e jantando um na casa do outro. Então eu vou torcer por isso. Por exemplo, você lembra que houve um determinado momento da nossa história, do Amazonas, que o PSDB, que era um partido extremamente paulista, se voltou contra a Zona Franca. De Manaus, de maneira muito categórica. Categórica, inclusive com portarias e decretos que ameaçavam os nossos empregos, e ameaçavam a Zona Franca, etc, etc, etc. Ora, qual era a alternativa? O Alckmin já era vivo? O Alckmin já era vivo. O Alckmin já era vivo, o Serra era candidato, o Fernando Henrique era presidente da República. Exatamente. E qual era a alternativa a isso? Era o Lula, que dizia que só era contra a Zona Franca quem não conhecia a Zona Franca. E para nossa sobrevivência, o que nós temos e tínhamos que fazer? Nos juntar com quem não nos discriminava, com quem não nos desrespeitava. E graças a isso, nós temos a Zona Franca prorrogada até 2073. Você falou agora no atual presidente da República, e eu queria tocar num assunto que, se eu não perguntar agora, eu vou esquecer. Por que o presidente se deixa influenciar pela ministra que não libera a obra para a BR-319? O presidente da República diz, eu sou a favor. Ela diz, eu não. Por que eu não? Na frente da palavra do presidente da República. Então, baby, a minha esperança, e hoje o movimento Amazonas Forte de Novo... Gosto disso. Amazonas Forte de Novo, que hoje juntou políticos de todas as tendências. Estava lá o Omar, estava o Davi Almeida, estava a deputada Joana Dark, estava o Zé Ricardo do PT, estava o Silas Câmara do Republicanos, estava todas as lideranças do interior do estado do Amazonas, 33 vereadores da capital, 15 deputados estaduais, 6 deputados federais. Nunca estiveram tão unidos, né? Nunca. Por quê? Porque ou nós nos juntamos e dizemos ao Brasil e ao presidente Lula que nós não vamos aceitar de forma nenhuma esta decisão retrógrada, ultrapassada da Marina. Baby, eu tenho autoridade para dizer isso porque eu fui o primeiro governador desse país a aprovar a lei de mudanças climáticas. Eu criei o Bolsa Floresta. Estão achando que essa coisa é novidade agora. A Zona Franca Verde. Eu sei disso. Nós criamos as áreas de preservação com desmatamento zero. Então, eu tenho autoridade moral... Eduardo, quando eu passo nessa ponte, Manaus-Iranduba, eu penso em você. Claro. Você é muito corajoso para fazer um negócio daquele. Então, o que eu estou dizendo a você é o seguinte, é possível, sim, em pleno século XXI, nós termos a BR-319 e, ao mesmo tempo, termos governança para não transformar a BR-319 num assassinato ambiental. Agora, o que nós não podemos aceitar é nós sermos prejudicados isolados do mundo. Mais do que isso, aprisionados à pobreza. Exatamente. À pobreza, porque alguém acha que nós não temos competência de governar a nossa floresta e o nosso destino. Portanto, eu tenho muita esperança de que com esse movimento Amazonas Forte de Novo, juntando todas essas lideranças políticas, nós haveremos de conseguir fazer a diferença e finalmente liberarmos a BR-319. Mas não é só isso que nós queremos, não. Nós queremos mais,
Por que o Ceará tem direito a levar o ITA para lá e nós não podemos trazer o IME para cá? Por que nós não podemos Uma boa ter pergunta. uma universidade de excelência? Nós podemos. Baby, eu, o Denis Mineve e o general Costa Neves estamos fazendo um trabalho para trazer o IME para o Amazonas. E eu vou destinar agora, este ano, 5 milhões de reais das minhas emendas para o IME no Amazonas, para que nós possamos desenvolver aqui a excelência da tecnologia de engenharia, da engenharia, inclusive, de proteção das nossas fronteiras. Porque isso vai acontecer com inovação tecnológica, isso vai acontecer com investimento na tecnologia. É impossível dar segurança às nossas fronteiras e evitar o tráfico de drogas e de armas nas nossas fronteiras. Está terrível, não é, Eduardo? Está terrível. Mais do que nunca. Nunca se viu uma coisa dessa nas nossas fronteiras. E nós não seremos capazes de vencer isso sem inovação tecnológica. Então, o que eu digo de que o Amazonas precisa ser forte novamente é para que a gente possa ter autoridade moral e respeito da República, para que o Amazonas não seja uma terra de muro baixo. Não se trata, portanto, de uma discussão partidária ou de uma discussão de ambições individuais. Não, é de que a gente possa preparar uma nova transição geracional política no Amazonas. E de respeito. E que nós possamos usar os instrumentos transformadores da sociedade, como a inteligência artificial, a nosso favor e não contra nós. Eu acho fantástica essa coisa de vocês trabalharem pelo Amazonas, brigarem, vocês brigam pelo Amazonas. Omar já esteve aqui, conversou comigo também sobre isso, senador Omar, desculpa. E não vejo vocês, Eduardo, Omar, nós temos alguns bons políticos lá fora brigando pela gente, mas o que eu vejo também é uma luta não armada, mas uma luta pelo primeiro eu. Eu vejo muito isso. Primeiro eu político que diz, não, primeiro eu. Como é que a gente vai conseguir isso? Não, vamos ver como é que a gente consegue, mas primeiro eu. O que eu vou ganhar com isso? Não tem que ganhar nada, ele já ganha bem pra caramba. O que ele tem que ganhar lá é o respeito de quem votou nele e trabalhar pelo Amazonas, que é para isso que ele ganha. Como é que quanto eu vou ganhar? Eu conheço muito político que diz isso. E a comissão fica como? Ora, se eu não conheço. Mas isso é vergonhoso. E eu diria para você, baby, que... Eu não diria nem que precise ir a Brasília para dizer isso. Mas o que eu digo a você é que a população também está nessa transformação, e também está compreendendo esses desafios, sabe? Porque a gente sofre na pele. Eu sei que sofre. Sofre na pele. Baby, você sabe quantos % do Amazonas hoje, lamentavelmente, dependem do Bolsa Família? Quase 58% da nossa população. Meu Deus! E Manaus é o 6º PIB per capita entre as capitais. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de política de desenvolvimento, mas uma política de desenvolvimento que seja de desenvolvimento humano, aonde as pessoas possam prosperar, aonde as pessoas possam, através do trabalho, da educação... Isso aí, trabalho. Através do trabalho e da educação, eles possam evoluir do ponto de vista individual e coletivo. Quando você conversa com os jovens hoje, depois dessas questões que aconteceram
do enriquecimento desses influencers, etc., isso criou uma perspectiva na cabeça do jovem de que tudo pode ser muito fácil e que tudo tem que ser instantâneo e que os resultados precisam ser instantâneos. Olha, eu trabalho desde os meus 15 anos, eu tenho quase 65. Se for olhar, eu vou completar 50 anos de trabalho. E, baby, eu trabalho de domingo a domingo. Eu paro de trabalhar no domingo para ir visitar meu pai, que tem 99 anos, fico com ele até às 11 horas da manhã, volto para casa, fico com meus netos, com as minhas filhas, com a minha esposa, e segunda-feira de manhã cedo eu começo a trabalhar. Daí a impossibilidade de você vir ao nosso encontro, porque normalmente gravamos o programa às terças-feiras. Terça-feira, o senador já estava de volta em Brasília. E aí nós tivemos que fazer um acerto de datas para que ele pudesse estar aqui hoje. Porque realmente eu sou testemunha disso. Ele chega aqui sexta-feira e quando é segunda-feira ele vai embora. Eu chego quinta-feira à noite, entre 11h30 da noite e meia-noite e meia. Aí sexta está no culto. Aí sexta-feira eu estou na batalha, trabalhando. Sábado eu trabalho o dia inteiro. Domingo até 9 horas eu atendo as pessoas que me procuram. 9 horas, 9h30 eu vou para casa do meu pai. Fico com meu pai até 11, 11h30. E aí eu volto para minha casa para ficar com os meus netos, com as minhas filhas, com a minha esposa, com o meu genro. A gente almoça junto, fica até 3, 4 horas da tarde e depois é o momento que eu tenho para ficar com a Sandra. É exatamente esse momento que eu tenho, que na segunda-feira... você não fique para ver o que... E na segunda-feira, invariavelmente, às 11 horas da manhã ou às 3 horas da tarde, eu estou de volta para Brasília. Eduardo, você foi relator da Constituição em 79. 89. 89. Constituição do Estado. Do Estado do Amazonas. Era presidente da República, à época, você lembra quem era? Foi o Sarney, porque o Sarney que convocou a Constituinte brasileira. Porque o Tancredo tinha falecido e o Sarney assumiu. Essa Constituição é respeitada, Eduardo? A nossa Constituição no Amazonas, à época, foi considerada a Constituição mais progressista do país, não dita por mim, mas pelos juristas da OAB Nacional. E muitas das coisas da nossa Constituição foram absolutamente inovadoras. Eu posso dizer que a FAPEAM, que é a Fundação de Pesquisa e de Formação de Mestres e Doutores no estado do Amazonas, é fruto exatamente do nosso trabalho na Constituição. Assim como o Projeto Cidadão. O Projeto Cidadão surge quando eu estava no governo, fruto de um preceito constitucional, que aí é da Constituição Federal, recepcionada na Constituição Estadual, de que todo cidadão brasileiro, no caso amazonense, tem direito à saúde, à educação, à habitação, a uma qualidade. Por isso o Prosamin. Por isso fizemos o Prosamin. Então é isso que eu digo, sabe, Eduardo? Eu só estou chamando de Eduardo, fica feio. Não tem não, ao contrário. É o único título que eu vou levar quando eu for. Quando eu partir, eu já disse hoje e vou repetir aqui, eu sou muita coisa, eu sou ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-vice-prefeito, ex-secretário de obra, ex-prefeito de Manaus, ex-governador por 2 vezes, ex-ministro de Estado, ex-líder de governo e hoje sou senador e líder do MDB pelo 4º biênio. E acho bom a gente parar por aqui, porque daqui a pouco a gente está falando de futuro que eu não posso aqui no nosso encontro. Mas o senhor falou em 2 coisas, agora já mudei, já passei para o senhor. O senhor falou em habitação no Prosamin e falou trabalho e emprego. Então, eu penso assim, Eduardo, se o cidadão tiver uma casa própria e se ele tiver um emprego, um trabalho, ele não vai precisar de Bolsa Família. Essa é a melhor política social que existe. Não é? Claro. Porque se ele trabalha, ele sustenta a família dele com orgulho, inclusive. Não vai precisar de Estado, do país, estar patrocinando uma merreca, que é uma merreca,
Mas para ele é muito dinheiro aquilo. Mas faz uma diferença grande. Muito grande. Né? E eu digo mais, baby, é muito importante você ter uma porta de saída. Eu acabo de apresentar um projeto de lei no Senado da República, fazendo o estágio probatório produtivo social. Por quê? Porque hoje, se você tem o Bolsa Família e você tem a carteira assinada, você no primeiro ano perde 50% do Bolsa Família. E aí as pessoas não querem ter a carteira assinada porque tem medo de perder o Bolsa Família. Exatamente. Ora, não é preferível ao contrário? Então, não é preferível fazer o que acontece? Nós temos para o serviço público o estágio probatório obrigatório do serviço público. Durante 2 anos, o servidor público não tem estabilidade. Ele está no estágio probatório. O que eu estou defendendo? Eu estou defendendo que nós precisamos criar o estágio probatório produtivo social. Ou seja, quem participa do Bolsa Família possa ter 2 anos de carteira assinada sem perder o Bolsa Família, para que ele possa voltar a ter a cultura de se sustentar pelo trabalho, de se sustentar pelo emprego, de se sustentar pela atividade do suor do seu trabalho, e aí sim ele começa a fazer o que a gente chama de phase out, para ele sair do Bolsa Família. Exatamente. E o país poder avançar. Respirar um pouco mais, não é? Eu vou pedir um tempo de faturamento, mas antes eu quero fazer uma colocação para o senador. Senador, o senhor criou o Prosamin. E quantas famílias não foram beneficiadas? 30 mil. Olha só, 30 mil pessoas tiveram a sua casa própria. 30 mil famílias. Se você multiplicar por 5, foram 150 mil pessoas. Agora, Eduardo, você soube do que aconteceu? Que o Estado, nossa cidade, nós estamos divididos com facções criminosas aqui. É lamentável, mas eu não estou aqui para mentir. Eu estou aqui para dizer a verdade. Nós estamos, o Estado está dividido. E isso é perigoso para todos nós. E esses mesmos marginais entravam na casa das pessoas, as pessoas eram obrigadas a sair e eles tomavam conta da casa. Há alguma possibilidade de se brecar essa situação? Eu peço um tempo de faturamento e gostaria que você me respondesse isso. Fatura e volta. Fatura aqui para ti? Então fatura e volta. Já, já. Estamos de volta com o nosso encontro aqui pela televisão A Crítica, conversando hoje com o senador Eduardo Braga. Para alegria minha. E eu deixei colocado agora aqui no ar a situação em que passou o Prosamin. Não sei se passa ainda, porque não vou me arriscar a dizer e ter que desmentir depois. Mas houve época em que os marginais entravam nas casas, faziam os proprietários sair e ocupavam os espaços, demarcando o território. Passei para o Eduardo e quero que ele me responda agora. Baby, deixa eu dizer uma coisa para você. Durante os 8 anos que eu estive à frente do governo, nós não tínhamos facção criminosa. Olha que interessante. Depois, eu saí em 2010 do governo e, lamentavelmente, hoje nós já tivemos aí uma facção que era considerada, inclusive, do norte, que foi praticamente dizimada pelas outras facções, porque ficou forte demais. E essa disputa de território de facções virou algo quase que incontrolável no Brasil. Não é só no Amazonas, é no Brasil. Essa situação, veja, o Brasil é a 8ª economia do mundo. Não é possível que a 8ª economia do mundo não tenha um Estado, e aí, quando eu digo Estado, é um Estado no lato sensu da palavra, tá certo? Que seja capaz de enfrentar o narcotráfico. E começa se enfrentando pelas nossas fronteiras. O Brasil não produz cocaína. O Amazonas não produz cocaína. Isso entra no nosso Estado e entra pelas fronteiras. Agora, depois que isto entra,
Isto se ramifica De uma maneira forma tão rápida que é uma coisa louca. incontrolável, incontrolável. Baby, hoje no Amazonas, lamentavelmente eu digo isso com muita tristeza no coração, mais de 200 mil pessoas vivem de atividades do narcotráfico. Isso é um absurdo. Sabe quantas arenas da Amazônia lotadas isso significa? 5 arenas da Amazônia lotadas. Eu ainda estou sendo econômica, então. Então, é gravíssimo. Agora, nós não podemos combater isso se não for com polícia militar, polícia civil, tecnologia, informação, planejamento, justiça, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, todo mundo junto para que nós possamos enfrentar o narcotráfico. Veja, eu como senador da República coloquei recursos na Prefeitura de Manaus para poder equipar e para poder fortalecer a Guarda Municipal de Manaus. Para quê? Para que nós possamos colocar guardas municipais nos terminais de ônibus, dentro dos ônibus. Porque a população vive apavorada, Eduardo. Assaltada. A população, ela não só vive apavorada nos bairros, mas ela vive apavorada nos meios de transporte. Agora, o prefeito Davi, com recursos que nós estamos viabilizando e com recursos da própria prefeitura, está montando um sistema de monitoramento com câmeras de reconhecimento facial dentro dos terminais, dentro dos ônibus e nas paradas de ônibus principais da cidade, para que a gente possa ter, inclusive, uma ação preventiva. Nós não podemos esperar que o crime aconteça para poder interferir, para poder intervir. Nós temos que ter uma ação preventiva. E isso é possível, desde que nós tenhamos planejamento. É preciso que programas como, por exemplo... E vontade política. Por exemplo, um programa como Ronda dos Bairros, com a tecnologia que nós temos hoje, que é muito melhor do que a tecnologia de uma década atrás, ele é possível fazer uma ação muito forte. Olha, Londres, com nada mais, nada menos do que 15 mil câmeras de reconhecimento facial, consegue ter uma das cidades mais seguras do mundo. Imagina. Nova York, que até alguns anos atrás era uma cidade dominada pelo crime, hoje é uma cidade que tem tolerância zero com o crime. Mas para isso também, lá vou eu dizer as coisas, mas eu tenho que dizer, eu não vou ficar engasgada. Para isso também é necessário que o juiz não assine um papelzinho fajuto lá e deixe o marginal sair, dê liberdade ao marginal para que ele possa sair pela porta da frente. Tem que ter consciência também, minha gente. Então a polícia vem com todo o equipamento, com toda a boa vontade, vai lá, prende o cara, e aí a audiência de custódia, não sei o quê. Eu não estou atacando juiz nenhum, não, até porque se eu for preso eu vou precisar do juiz para me soltar. Mas eu só quero que tenham consciência de que a gente precisa viver. Se vai liberar o marginal pela porta da frente, o outro vem dizer, está fácil assim, vou fazer também. A nossa situação é dramática no momento, porque aqui as facções estão mandando no Estado, lamentavelmente. Projetos futuros, tem? Aí, projeto? Temos vários. Agora eu sou relator da segunda fase da reforma tributária. Nós esperamos até o mês de junho aprovarmos a segunda etapa da reforma no Senado, vai para a Câmara. Eu espero que até setembro, outubro, a Câmara tenha aprovado, para que nós possamos finalmente fazer a sanção antes do fim do ano, porque a partir do ano que vem, como obrigações acessórias, começa a implementação da reforma tributária,
que é algo que a população brasileira espera há pelo menos 3 décadas. E eu não tenho dúvida em afirmar, Baby, a reforma tributária garantiu a Zona Franca, e mais do que isso, garantiu que a Zona Franca tivesse competitividade aumentada em função de que os outros estados não poderão mais praticar a guerra fiscal. Então, como a guerra fiscal acaba, o aumento de interesse das empresas internacionais em vir para a Zona Franca aumenta a cada dia, ao ponto de hoje pela manhã cedo, antes de eu ir para o evento do Amazonas Forte de novo, eu tive uma reunião com o prefeito Davi. Por quê? Porque as indústrias estão procurando novos terrenos para comprar terreno para fazer investimentos de novas fábricas, e nós estamos com problema de eixos viários para poder garantir o escoamento dessa produção e que a gente possa assegurar a essas indústrias e a esse capital privado que tenham terrenos viáveis para que eles possam montar indústrias que são extremamente importantes para a geração futura e para a geração de emprego e renda no estado do Amazonas. Então, a reforma tributária, ela tem passos importantíssimos a serem implementados. Além disso, hoje também pela manhã, nós discutíamos, no dia 5 de maio, o ministro Jader Filho, ministro das Cidades, virá ao Amazonas para visitar o programa Minha Casa Minha Vida. Nós faremos uma visita ao canteiro de obra do programa habitacional que a Prefeitura está fazendo, já com alguns apartamentos prontos, inclusive um já mobiliado. Vamos sair daqui, vamos a Presidente Figueiredo, vamos entregar 400 casas que já estão prontas, de entidades de mulheres, inclusive, lá de Figueiredo, que aprontaram as 400 casas. Vamos entregar essas 400 casas, vamos pegar um avião, vamos a Tefé, vamos fazer o lançamento da pedra fundamental da construção de 500 casas lá em Tefé. A terraplanagem do terreno já está sendo feita, vai ser um grande ato lá em Tefé, e de Tefé nós vamos voltar para Brasília. Esse é um programa que tem aquecido a indústria da construção civil, gerado emprego, gerado muito movimento no comércio, porque é importante dizer que a reforma tributária, ela deu à Zona Franca comercial e de serviços de Manaus um fôlego enorme. Baby, muita gente não sabe. A gente estava bem apertadinho. Nós estávamos no miudinho. Nós estávamos no miudinho. No miudinho. E veja, muita gente não sabe, mas o comércio gera 350 mil empregos diretos em Manaus. Em Manaus. É claro que os indiretos do comércio não é na razão de 1 para 4, como é na indústria, mas é na razão de 1 para 2. Então, nós estamos falando de que nada mais, nada menos de que 700 mil pessoas economicamente ativas da cidade de Manaus dependem do comércio. Você imagina que, se isso não tivesse sido uma vitória, nós estaremos sendo abastecidos no comércio por plataformas eletrônicas. As pessoas estariam comprando pelo comércio eletrônico, gerando emprego em outros estados, gerando emprego em outros lugares e deixando desemprego na cidade de Manaus. Modernidade. Então, os nossos projetos futuros estão interligados àquilo que eu falei ainda há pouco, a ideia de um Amazonas forte de novo. Que nós possamos ser capazes de atrair investimentos em inovação tecnológica. Eu disse hoje numa entrevista, me perguntaram, quais são os produtos que o senhor acha estratégico nos próximos 10 anos para a Zona Franca de Manaus? Eu procuro conversar com pessoas que sabem mais do que eu, sabe, baby? Porque a gente aprende com quem sabe mais do que a gente.
E eu conversei com uma das pessoas que eu acho que tem uma inteligência privilegiada, o professor Manuel Cardoso, que é um cientista, é um homem brilhante. E o Manuel Cardoso me disse, Eduardo, o drone é um produto fundamental na próxima década. E aí eu comecei a discutir com o Manuel Cardoso sobre isso e nós não temos, por exemplo, PPB para drone na Zona Franca de Manaus. Uma das coisas que eu vou começar a trabalhar junto ao governo federal é que a gente possa ter um processo produtivo básico para atrair projetos de drone para a Zona Franca de Manaus. Então, nós temos que buscar ações estratégicas para nos preparar para o futuro. E isso nós não faremos se nós estivermos divididos, porque divididos nós não seremos respeitados. Divididos, nós não faremos a diferença. O que fará a diferença é se nós estivermos unidos e se nós, fortes, possamos trazer para o Amazonas aquilo que tanto o povo precisa para poder prosperar. Eu acho que isso depende também do povo, né? De saber escolher quem pode fazer isso. Depois, está na sua mão. Aí depois reclamar, acima de mim, não. Não reclama mesmo porque eu digo, quem mandou? Eduardo, vamos deixar uma coisinha mais leve, que eu já estou fazendo sinal ali para a gente encerrar. Você gosta de dançar? Sabe dançar? Gosta de dançar? Baby, quando o quadril aguenta ainda, eu gosto. Não faz isso não, porque eu sou mais velha do que você. Não, mas eu vou dizer uma coisa, você está em forma, ainda há pouco você fez um movimento que você sentou aqui e levantou com uma facilidade que pouca gente na minha idade faz. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu e a Sandra sempre gostamos de dançar. Eu e a Sandra sempre gostamos de dançar, sempre gostamos de ouvir uma boa música. Né? É claro que hoje a minha vida é muito atribulada, é muito corrida, eu não tenho o tempo que é... Eu digo para o meu pai, na geração dele, quando ele decidia que o expediente acabou, o expediente acabava. Acabava mesmo. Agora, com a tal da internet, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, o expediente não tem fim, baby, não tem fim. Mas cabe a cada um de nós desligar o seu celular, desligar tudo e pronto. Mas o problema é de que quem é da vida pública, lamentavelmente, o único dia que eu me dou esse direito é no domingo. O único dia que eu me dou esse direito é no domingo, que eu desligo para poder estar com meu pai, com os meus netos, com as minhas filhas e com a Sandra. Falamos da Sandra muito agora e eu gosto muito, beijo para ti, viu, Sandra? Gosto muito de você. Acho você é de uma classe inconfundível. E a recíproca é verdadeira, ela gosta muito de você. Então eu queria saber de ti, assim, a Sandra foi uma primeira-dama classudíssima. Você acha que a primeira-dama... Qual é o papel da primeira-dama mesmo, Eduardo? Servir o povo. E ajudar o marido a servir o povo. Você tem noção da alegria que eu estou tendo? Recebendo você aqui? A alegria é recíproca. Né? E, como eu disse ainda há pouco, eu acho que existem contribuições que são bem-vindas e acho que conversas como essa que a gente está tendo aqui, que vai de família, a políticas públicas, a amizade, a relacionamentos que duram uma vida inteira, etc., tem tudo a ver com a cidadania, sabe? A cidadania é algo que as pessoas, às vezes, não se dão conta de quão complexa é a cidadania. Mas a democracia, ela é fundamentada numa coisa chamada cidadania. Exatamente. O que nós precisamos é ter consciência. E exercer. Exatamente o que eu ia dizer, do exercício da cidadania. Você me disse ainda há pouco que acredita em Deus, que acredita muito em Deus. Então eu quero que esse mesmo Deus que é seu, que é meu, que é do mundo inteiro, acompanhe você sempre.
e a sua família Amém, também. amém, amém, baby. Quero ter a alegria de recebê-lo muitas outras vezes. Um beijo grande no coração. Um beijo pra ti, beijo na filharada toda, na netarada toda e principalmente na Sandra. Obrigado. A produção recebeu aqui o senador. Foi uma alegria, Obrigado, Eduardo. obrigado. Minha gente, eu queria que vocês me desculpassem às vezes alguns desmandos, mas tem coisas que eu tinha vontade de falar. Vontade de abrir a boca, dizer aquilo que eu penso e graças a Deus aqui nessa emissora eu posso. Porque antes de qualquer coisa nós somos independentes, né? Nós não somos ligados a nenhum canal, nós somos a televisão acrítica. Nós estamos sempre de mãos dadas com o povo. Mas eu estou muito feliz, vou dizer para esta câmera daqui, que eu estou muito feliz de ter retornado. Estou muito feliz com o meu estúdio lindo, novo. Quero agradecer à emissora de novo. Quero agradecer ao meu diretor, ao meu produtor, aos meus câmeras, à minha equipe de trabalho, que é maravilhosa. Quero dizer para vocês que a gente só sente falta daquela maneira querida com a qual a gente é tratada. E da maneira que eu sou tratada aqui, eu sinto sempre saudade quando eu vou embora. Mas domingo que vem eu estou de volta, porque agora a gente já se reencontrou. A partir de hoje, só entrevista inédita. Beijo, beijo, beijo pra cá. Fiquem bem, um bom fim de semana.